Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Que a paz de Deus e que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos nos alimentar com essa energia divina, essa energia de amor, essa energia de paz. Todas as pessoas que neste momento que possam estar conectados com o nosso Senhor Jesus Cristo, com as energias divinas de luz, as energias divinas de paz e as energias divinas do amor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nessa noite de domingo estamos fazendo mais cedo essa live para que a gente possa não ficar muito tarde, para que vocês possam irem dormir, certo? Mais tranquilos. Vamos fazer uma live mais light hoje, procurar fazer mais light, não demorar tanto, certo? Na noite de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou falar, como já coloquei bem cedo aí, sobre a ação da amizade. Vamos falar sobre amizade hoje. A todos vocês que puderem colocar já um copinho com água de lado, ó, já estou com o meu aqui. Vou colocar o meu copo aqui. Esse copo vai ser para a gente fluidificar, certo? E fluidificar essa água para você poder tomar como remédio, para que você possa utilizar-se desse medicamento divino para você e para as pessoas que estão no seu ambiente familiar. Todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Já estou vendo algumas pessoas aí, como Luciene, Leônia, Francenilda, Joaci. Sejam todos bem-vindos, meus amigos e minhas amigas aqui do Instagram, esse aqui Facebook. Certo? Vamos lá? Olha só, gente. Na noite de hoje, eu escolhi um texto de Divaldo Franco, certo? Um texto do livro Momentos de Esperança. Quem tiver a oportunidade pode entrar na internet. Vocês têm esse texto, está disponibilizado nas redes sociais também. Eu encontrei nas redes sociais e encontrei na internet. Dá um Google lá que você encontra esse texto. É um texto bem bacana, certo? É um texto bem apropriado para a atualidade, para esse momento, que é um momento que a gente está precisando de nos conectarmos com outro, um momento de solidariedade, é um momento de união, acima de tudo. Boa noite, minha amiga Francenilda. Olha só, a todos que ainda estão entrando, tem algumas pessoas aí entrando, certo? Eu vou dar um tempinho. Eu escolhi duas músicas para a noite de hoje. Eu acredito que eu vou botar essas duas músicas, uma logo agora, certo? São duas músicas que eu escolhi pra gente refletir sobre o tema. Aí eu escolhi duas músicas, eu vou botar uma no início e uma no final. Não sei se vocês conhecem, uma delas é uma música chamada Amizade Sincera. Acho que vocês conhecem, né? E a outra, uma de Roberto Carlos, certo? Que fala também sobre amizade. Mas antes de mais nada, queria pedir aos irmãos e às irmãs que fechem os olhos nesse momento. Vamos fazer nossa prece inicial de agradecimento, pedindo aos irmãos espirituais que possam nos abençoar, que possam nos iluminar. Vou aqui já escolher a música, certo? Oi, Tatiana, tudo bom? Tudo na paz de Jesus? Tatiana entrou agora. Berenice, tá travando, Berenice? Mas daqui a pouco ajeita. Olha só, vou pedir a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs nesse momento para serenar um pouco seu coração, para serenar um pouco a sua mente, certo? Sejam bem-vindos a essa live. Maria de Fátima Rolim também já está aí. Vamos nesse momento nos conectar à energia de Deus, boa noite, a energia de Jesus. E neste momento inicial vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, neste momento, Jesus, que nós possamos agradecer a Ti, que nós possamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nós possamos agradecer pela oportunidade da vida. Aqui estamos, Jesus, de braços abertos e de mente aberta, de coração aberto para Ti. Que na noite de hoje nós possamos refletir sobre os valores do Espírito, especialmente o valor da amizade, o valor da solidariedade. Que cada um dos irmãos, neste momento, pensa nos seus problemas, pensa nos seus desafios, pensa nas suas dificuldades e, acima de tudo,
tenham a certeza de que nunca nenhum de nós estaremos sós. Estaremos sempre com a presença de Deus e de Jesus, se assim nós o quisermos. Que neste momento, Jesus, todas as famílias desse planeta recebam as bênçãos iluminadas em forma de luz e em forma de medicamento. E que possamos refletir sobre sua palavra e, acima de tudo, vivenciar a palavra de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Olá, voltando, tudo bom? Olha só, gente. Após essa prece inicial, estamos aqui muito tranquilos, nossa noite de domingo, para refletirmos sobre um valor importante, que é o valor da amizade. Vocês têm muitos amigos? Eu tenho muitos amigos. Muitos deles estão aqui, nesse momento, observando, escutando a minha palavra. Valquíria, Silvana, tem muitos aqui. Joaci. E a primeira pergunta que eu faço: você tem um amigo de verdade? O que é um amigo de verdade? Que nós consideramos como amigo de verdade. Janiele, não tem Janiele. Quem tem um amigo de verdade? Tô vendo aí, só uma pessoa se pronunciou. Nós, certo? Nós somos pessoas que nós precisamos sempre abrir o nosso coração para as energias do amor. É um momento que estamos vivenciando atualmente, não somente na atualidade, mas em todos os momentos da vida da gente, a gente precisa se abrir cada vez mais para o amor. É por isso que eu escolhi na noite de hoje falar sobre esse tema tão importante que é amizade, a ação da amizade. Tem uma frase de Chico Xavier, que ele fala assim: a amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo seu começo. A amizade só faz sentido dessa forma: a gente fazer cercado de energias boas, de energia de luz, e fazer-se o céu aqui mesmo, o verdadeiro céu, que é aqui mesmo. O texto de Divaldo Franco, ele começa com uma reflexão muito interessante, né? Ele diz assim: olha, a amizade é um sentimento que imanta. O que é imantar? Que magnetiza, que junta as almas umas às outras, gerando duas coisas: a alegria e o bem-estar. Olha só que coisa interessante. Essa primeira parte do texto da mensagem de Chico Xavier, ele coloca justamente isso: as almas que se imantam, que se juntam nesse sentimento puro e sincero que é a amizade, eles se imantam por vibrações de luz e vibrações de amor, se magnetizam e geram essas duas coisas muito importantes, que é a alegria e o bem-estar. Os nossos amigos verdadeiros, eles dão isso, dão bem-estar para todos nós. Acredito que muitos de vocês devem ter alguns amigos que geram isso em vocês, e que nós também possamos ser esses amigos que nós geremos nos outros amizade e bem-estar. Tem uma pergunta que também é feita por algumas pessoas, que diz assim: quantos amigos você tem? Alguém já perguntou para você? Algumas pessoas dizem: eu tenho muitos amigos. Na verdade, a gente não tem muitos amigos, a gente tem muitos conhecidos, né? Amigos de verdade, eu costumo dizer que os amigos de verdade cabem na palma da nossa mão. Cabe na palma da nossa mão aqui. Pouquíssimos. Às vezes não é mais do que 5. De verdade, estou falando amigo de verdade, aquele que você confia plenamente. Nós temos muitas pessoas conhecidas e algumas pessoas que a gente está criando esses laços para que realmente se ultrapasse, seja um laço de amizade muito forte, como diz aquela música de Roberto Carlos: eu quero ter 1 milhão de amigos, mas eu quero ter 1 milhão de amigos não em quantidade, mas em qualidade. Não é verdade? Aí olha só, gente, os verdadeiros amigos, eles geram alegria e bem-estar no outro. Você já parou para pensar
se você é essa pessoa que está gerando alegria e que está gerando bem-estar no outro, será que em algum momento eu estou fazendo isso? Eu preciso abrir-me a essas energias, eu preciso me dispor a essas energias. O texto de Divaldo Franco, ele fala que a amizade é como que fosse assim, uma suave expressão do ser humano, que ela necessita intercambiar as forças da emoção sob os estímulos do sentimento e do entendimento fraternal. Olha só que coisa interessante. É uma coisa suave. A amizade, ela não pesa. A gente não compra a amizade. A amizade, ela é uma coisa suave e ela vem. Ela se brota dentro do coração de cada um. E parece que tem pessoas que a amizade é tão grande que você não sabe de onde que vem esse sentimento. E eu digo para vocês, esse sentimento vem das várias vibrações criadas nessa encarnação e de outras. Quantas e quantas criaturas que a gente encontra nessa vida, que verdadeiramente são outros encontros ou reencontros que a gente está tendo com criaturas que a gente já vivenciou em outros momentos. E como diz nossa irmã Luciana aí, a amizade se conquista. É verdade, a amizade se conquista, não se compra. E o Divaldo Franco, ele diz assim que a amizade, ela é inspiradora. Ela inspira a pessoa ou as pessoas a ser criaturas melhores. Ela inspira a pessoa de ter mais coragem, de ter mais abnegação. E a amizade, nós podemos dizer que ela floresce a alma da gente. Ela brota, quando vem na alma da gente, ela perfuma. Ela traz um alento para o outro e para você mesmo. E nós podemos dizer que esse perfume abençoado, ele quebra todas as resistências que nós temos com o próximo. De você ser indiferente, de você não acreditar no outro, certo? E essas resistências nos preparam para as lutas que nós temos, os embates na vida. A amizade verdadeira, ela ajuda o outro a estar junto, segurando na mão do outro, certo? E fortalecendo o outro para a jornada que temos nesse planeta de provação, nesse planeta de expiação, que não é fácil. Quantos e quantos de nós, com vários e vários desafios na nossa encarnação, nós precisamos nos solidarizar com o outro que necessita do apoio, do amparo, e que muitas vezes a gente esquece que a lei maior é a lei do amor. Jesus, quando veio aqui à Terra, trouxe para cada um de nós a necessidade de nós amarmos uns aos outros. Trouxe a lei maior, os 10 mandamentos do Antigo Testamento, ele se traduziu em 2 mandamentos. Jesus, ele não derrubou, não veio destruir as leis, mas ele aprimorou essas leis, colocando os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E nesse sentido a gente pode observar que no mundo moderno ainda existe muita falta de amizade. Por que ainda existe muita falta de amizade? Porque ainda não existe o amor verdadeiro implantado no coração das pessoas. Quando eu digo das pessoas, de cada um de nós, a gente precisa se reconhecer que muitas vezes a gente se coloca numa indiferença, num abismo entre eu e o outro. E é preciso eu quebrar essa barreira, eu criar pontes e não cercas. Porque muitas vezes nós criamos cercas nas nossas vidas entre um e outro. É preciso começar a criar pontes, associando um ao outro na energia de luz, na energia de paz, na energia de amor. E Divaldo Franco, ele coloca uma coisa bem interessante, que ele diz assim, que a amizade vai trabalhar com um dos sentimentos que os espíritos falam que existe ainda dentro do ser humano, que é um sentimento muito pesado, que é um sentimento chamado egoísmo. Já pararam para pensar, meus irmãos? O egoísmo, dentro da mensagem de Divaldo Franco, ele diz que é um dos sentimentos que afasta as pessoas uma das outras e isola. Faz um isolamento consciente e às vezes até inconsciente, não sabe nem porquê, mas muitas vezes você se propõe a se isolar daquela pessoa que muitas vezes você diz assim, meu santo não bateu com ela. Mas por que será que seu santo não bateu com ela? Alguma coisa tem.
A gente tem que pensar primeiro, não culpar o outro porque o santo não bateu, ou porque a energia não bateu, mas você olhar o que é que você tem que está precisando de se melhorar, porque na verdade a gente é quem precisa olhar para nós mesmos. O problema, meus irmãos, minhas irmãs, não é o outro, o problema somos nós, que muitas vezes nos auto-sabotamos, que muitas vezes nos temos assim, não nos perdoamos, e muitas vezes nós criamos situações difíceis para nós mesmos. E segundo a mensagem de Divaldo Franco, nessa mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que Divaldo psicografou, ele diz que a amizade, ao contrário, vai trabalhar com os melhores sentimentos do ser humano. Ele vai afetar principalmente a pessoa egoísta, que não quer se aproximar, que não quer se doar para o outro. E segundo a mensagem, ele diz que a amizade aproxima e a amizade irmana as pessoas. E isso é uma coisa certa, certíssima. Tá? A amizade irmana, certo? Tem uma frase de Chico Xavier, que eu até anotei aqui para falar. Ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: a amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo, que eu já falei antes. Onde é o céu? É aqui mesmo. Para que não criemos infernos ao entorno de nós, é preciso a gente propagar essa energia de luz, essa energia de amor. E Chico Xavier diz assim, ó: toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência ou intimidade, estamos desmoralizando a nós mesmos. Olha só que coisa interessante. Eu gostei muito dessa frase aqui de André Luiz, que ele diz assim: a partir do momento que a gente fica falando mal das pessoas que convivem com a gente, que nós dizemos que somos amigos, a gente não está desmoralizando o outro, a gente está desmoralizando a nós mesmos. Porque o primeiro ponto é: nós não estamos sendo fiéis nem sinceros conosco mesmo. Estamos no sentimento de hipocrisia, de falsidade, que é o contrário dos sentimentos de amizade, não é verdade? E tem uma parte dessa mensagem de André Luiz que é muito interessante, que ele coloca assim, que é preciso que a gente troque uma convivência e intimidades, para que nós possamos trocar as melhores energias. E o interessante, as pessoas que a gente mais se decepciona, quem são? As pessoas próximas, porque conhecem os nossos segredos e as nossas intimidades. É quem nós mais nos decepcionamos. E o pior, meus irmãos e minhas irmãs, na hora dos conflitos, na hora daquelas pequenas brigas ou grandes brigas, nós nos aproveitamos disso para jogar na cara do outro certos segredos que às vezes machucam. Já observaram isso? Ciro está entrando aí, Mateus, né? E é preciso a gente ver. Temos que ter muito cuidado com tudo que falamos e com tudo que nos fazemos expressar para o outro, para que a gente não seja uma lança ou uma flecha para ferir o outro. A amizade de verdade não fere. A amizade de verdade chega junto, auxilia, faz a crítica, mas a crítica construtiva, para que o outro cresça, e não para que se deprecie o outro, ficar falando mal dos outros. Tá entendendo? E seguindo a mensagem, ele diz assim, que o medo, que acontece muito em nós aqui, humanos do planeta Terra, nós temos medo do outro. Mas por que será que a gente tem medo do outro? A gente tem medo do outro porque nós temos medo de nós mesmos. Temos medo de nós mesmos, das nossas mazelas interiores, dos nossos monstros interiores. E a gente muitas vezes quer jogar a culpa dos nossos desequilíbrios no outro, querendo que o outro se comporte de determinadas formas, que muitas vezes nós não nos comportamos da forma como a gente queria que verdadeiramente se comportasse, não é verdade? Lula está dizendo aqui que união é tudo nesse momento, é verdade. Olha só, tem uma parte aqui da mensagem que diz assim: a amizade apazigua e alegra os indivíduos. A amizade de verdade não bota ninguém para baixo, é para levantar e para falar o que precisa ser falado nos momentos que precisam ser falados. Porque a amizade de verdade é isso, é você ser sincero. Outra coisa interessante que a mensagem de Divaldo diz é que a desconfiança desarmoniza
vida das pessoas. Numa relação entre pessoas, a coisa que mais, vamos dizer assim, contamina é a desconfiança do outro. Quando eu falo em relacionamento, em relacionamento dos mais diversos, desde um relacionamento entre homem e mulher, como entre pessoas que não têm essa convivência de homem e mulher, de companheiros e companheiras. É a questão da desconfiança. Nós somos muito desconfiados. E essa desconfiança desarmoniza não somente a nós, mas também desarmoniza muitas vezes quem está próximo de nós, porque muitas vezes acaba entrando nessa energia pesada, que é a energia da desconfiança. Em tempos sombrios, como não somente esse, como outros que a gente já passou na humanidade, há uma necessidade das pessoas confiarem mais uns nos outros. É o que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo propõe a cada um de nós. E nesse sentido, uma amizade verdadeira, ao invés de desequilibrar, equilibra as mentes, segundo a mensagem de Divaldo Franco, e ela dulcifica os corações. Ou o que é dulcificar os corações? Elas adoçam o coração das pessoas. As pessoas se tornam menos amargas e tornam-se pessoas mais suscetíveis a ser luz, a ajudar o próximo, né? E a mensagem de Divaldo Franco, ela tem uma coisa interessante também. Diz assim que na área, por exemplo, dos amores, homem, mulher, companheiro e companheira, de uma forma geral, fala-se que também que é muito importante ter a presença da amizade. Porque diz assim, entre um casal, entre duas pessoas que se relacionam, a amizade não está presente. Pelo contrário, para que uma união se vá para frente, é preciso ter amizade. Se não tiver amizade, dificilmente vai ter um bom relacionamento. E na mensagem de Divaldo fala justamente sobre isso. Na profundidade do amor, a amizade também vai estar presente, porque ela é peça fundamental. Sem amizade, os relacionamentos não vão para frente. Tem uma frase bíblica que diz assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É uma verdade. Em João, capítulo 15, versículo 13, diz que quando nós damos a vida para os nossos amigos, nos doamos. Isso tá, a amizade muito, muito presente aí. Está sem som? Tá sem som, é? Deixa eu chegar aqui mais para perto. Olha só, gente. E a gente costuma dizer que a amizade, ela nasce de uma expressão muito particular da simpatia de um e outro. Não existe amizade quando existe antipatia. E nós sabemos que os laços de simpatia e de antipatia, eles acontecem pelas energias de vibrações espirituais que emanam de cada um de nós. Não é verdade, minha amiga Sônia que está aí? Olá, amigo. Não é verdade, Joaci? Aqui no Instagram tá ok o som, e aqui no Facebook tá ok? Mas continuando, né? Como eu estava falando, os laços de simpatia e de antipatia, eles acontecem pelas vibrações, as vibrações energéticas e espirituais. Muitas vezes a gente, quando se aproxima de uma pessoa, a gente sente as vibrações daquela pessoa, e às vezes quando há os afastamentos, porque são as vibrações que não estão batendo, mas as vibrações principalmente não é do outro, as nossas que não estão equilibradas, que a gente precisa se equilibrar para que nós possamos trocar essas energias, né? E a gente costuma dizer que ela nasce dessa expressão, a amizade, de simpatia, de nós procurarmos criar um clima adequado, um clima energético mais, vamos dizer assim, atuante a nível vibracional, para que essa energia possa se expandir cada vez mais. E essas expressões de simpatia, elas se firmam nas raízes do afeto mais seguro, e elas são fincadas, meus irmãos e minhas irmãs, nas terras da alma. É na nossa alma que está esses laços mais profundos, tanto os laços de simpatia como de antipatia. Os laços de amizade, eles são laços de simpatia,
Os laços de antipatia nós precisamos para que nós criemos cada vez mais uma corrente de energia positiva, uma corrente de luz, uma corrente de paz, que nós possamos, acima de tudo, burilar o nosso ser espiritual. E nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos cada vez mais trabalhar essa energia, porque o planeta Terra está passando, nos últimos tempos, por um processo de transição espiritual, em que as pessoas elas precisam fazer o seu processo de reforma íntima, de atuação dentro de si, contra os próprios monstros interiores, né? Tem pessoas que dizem assim que o mundo vai se acabar. Na verdade, o mundo não vai se acabar. O que vão se acabar, como eu costumo dizer sempre, são as posturas e hábitos equivocados em termos espirituais. Todas as religiões ou todos os movimentos espiritualistas, eles apontam para essa transição espiritual. O planeta Terra, segundo a doutrina espírita, é um planeta de provação e de expiação. O que seria um planeta de provação e um planeta de expiação? Meus amigos do Instagram e meus amigos do Facebook. Um planeta de provação e expiação é um planeta em que ainda o mal prevalece sobre o bem. Por isso ainda há muitos sofrimentos aqui nesse planeta. E segundo a espiritualidade maior, nós estamos passando por uma transição. Essa transição está acontecendo já há algum tempo. E ela vai continuar nesse processo de aprofundamento de transição, em que as pessoas vão se melhorando e os mundos internos vão se melhorando, para que o mundo, enquanto planeta, enquanto célula única, também se melhore. E o planeta Terra, de um planeta de provação e expiação, vai se transformar em um planeta de regeneração. E o que é um planeta de regeneração? Um planeta de regeneração, meus irmãos e minhas irmãs, é um planeta em que o bem prevalece sobre o mal. E isso é muito interessante, porque isso já está acontecendo há um certo tempo. Aí vocês poderiam dizer, não, mas isso não existe não. Isso existe. E isso está consolidado em todas as religiões e doutrinas espiritualistas. Se você for ver, por exemplo, na Bíblia, fala sobre isso. Apocalipse fala dessa transição. E o interessante, o livro do Apocalipse, ele até quantifica, diz que aqui na Terra, nesse período de transição, quando sai um planeta de regeneração, não diz com essas palavras, mas desse momento de transição espiritual, irão permanecer aqui na Terra apenas 1/3 da população. Olha só, o planeta Terra tem mais ou menos quantos bilhões de pessoas? 4,5 bilhões de pessoas. De 4,5 somente aqui encarnados, 1/3 ficarão. E os outros espíritos, para onde irão? Para planetas compatíveis com seu padrão energético, não ficarão mais aqui na Terra. E o interessante é que na doutrina espírita fala sobre isso já há muito tempo, né? A Bíblia já fala sobre isso, e na Bíblia tem uma passagem de Jesus e ele cita quem seriam ou quem são essas pessoas que irão permanecer na Terra. Quem serão essas pessoas que irão permanecer na Terra, nesse novo mundo, nesse mundo de regeneração, em que o bem prevalece sobre o mal? Vamos lá para o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, Jesus, ele diz: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra ou o reino dos céus. Ele já está dizendo, as pessoas que irão permanecer aqui na terra são as pessoas mansas, são as pessoas pacíficas, as pessoas que estão procurando se melhorar na intimidade. Não é melhorar lá fora, procurar melhoria lá fora, mas procurar melhoria dentro de si mesmo. A mudança, ela só vai acontecer quando nós nos propusermos a mudar. O planeta Terra só vai ser um planeta mais pacífico, o planeta Terra só vai ser um planeta melhor quando nós nos propusermos a fazer isso. E o interessante é que, se a gente for observar, a gente coloca que os seres humanos são tão elevados, né, que realmente os seres humanos têm um grau de adiantamento espiritual grande, mas o ser humano é o único ser aqui do planeta que ele destrói muitas vezes o próprio ambiente onde vive. E muitas das coisas que estão acontecendo, dessas catástrofes, de uma série de coisas, né, na atualidade, é do próprio homem. O próprio homem que está cavando o buraco.
porque o planeta Terra responde pelas irresponsabilidades e pela falta de compreensão do homem das coisas espirituais. Nossa irmã Janela, que está aí, disse que falou no direct depois de um... Falei... Ah, tá certo, que ela quer falar comigo. Tá ok, Janela. Olha só. Seguindo o texto, ele diz que quando outras emoções se estiolam, se acabam, no vai e vem dos choques, porque nós temos muitos choques nos relacionamentos, né? Que é normal, cada um tem uma personalidade, tem uma forma de pensar diferente, mas quando temos esses conflitos que batem um com o outro e a amizade perdura, é porque aí reside a amizade verdadeira, mesmo com os conflitos. Porque existe nesse momento aí, quando tem esses conflitos, a compreensão de que eu não sou melhor do que ninguém e cada um tem que se colocar na pele do outro, ser empático com o outro, como dizemos, né, geralmente, as pessoas que precisam se melhorar. E na mensagem de Divaldo Franco, ele diz assim: se a amizade fugisse da terra, a vida espiritual dos seres aqui na terra se esfacelariam. Porque desde que o homem é homem, ele evoluiu quando ele começou a se unir um ao outro. Nesse processo de entendimento, a evolução humana foi a espécie que, quando começou a se unir, começou a evoluir muito mais rápido do que as outras espécies. Isso no livro, por exemplo, de Homo Sapiens, de Harari, fala sobre isso, sobre o processo de evolução humana, mostrando como foi que o homem se diferenciou de outras espécies, não é verdade? Muito obrigado, viu, Patrícia? Estou explicando, né? Tentando, né? Olha só. A amizade, a gente pode dizer que ela é meiga e ela é paciente. Ela é vigilante e ela é ativa. A amizade, a gente pode dizer que ela é discreta. E quando a gente diz que a amizade é discreta, a gente está querendo dizer assim, que a gente não precisa aparecer e dizer, porque eu sou seu amigo. Não precisa. O amigo de verdade não precisa estar dizendo que eu sou seu amigo. A amizade, ela se traduz nas ações e nos sentimentos que você se propõe para o outro de forma muito sutil, de forma muito discreta. E muitas vezes o amigo de verdade, ele se apaga às vezes quando está diante do outro, para que o outro também suba e engrandeça. Os verdadeiros amigos, eles costumam não só subir sozinhos, eles sobem, mas também sobem com outros. Ele leva o outro também para um patamar diferencial, não somente material, mas espiritual. A amizade, ela é muito fácil de ser vitalizada. O que é vitalizada? De ser adubada. Depende de cada um de nós, dos nossos melhores sentimentos, né? Para que a gente cultive a amizade, é preciso que a gente pense, que a gente aspire, que a gente logre êxito com o próximo. Não é sozinho, você não cresce sozinho. Porque crescer sozinho é como se fosse uma aridez da alma. Você, quando cresce coletivamente, você cresce com energia muito mais, vamos dizer assim, criadora. Porque juntos, como diz no popular, somos mais fortes. Não é verdade, meus irmãos? E a mensagem de André Luiz, não, de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, ele diz assim: quando os impulsos sexuais do amor dos nubentes passam e é amizade de verdade, o amor fica. Mas quando é somente consubstanciada só nas coisas carnais, é porque nem existia amor, nem existia amizade, só existia carne. Não existe laços verdadeiros, que são os laços do espírito, né? E na mensagem ele diz assim: quando a desilusão apaga o fogo dos desejos nos grandes romances, se existe amizade, não se rompe nos liames da união. Quando existe amizade de verdade, mesmo o relacionamento se acabando, a amizade fica, ela não se acaba. E a mensagem de Divaldo Franco, ele finaliza com uma frase que diz assim: olha, a amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos até hoje a dimensão do que é amor de verdade, na sua essência pura, do que é amizade de verdade, demonstrando realmente o quanto é importante nós termos amigos, que foi o que Jesus propagou quando veio
está entre nós, trazer os laços de irmandade e os laços de fraternidade. É tanto que nossos irmãos católicos, todos os anos, tem uma campanha que eu admiro bastante, que é a campanha da fraternidade, mostrando a importância da solidariedade entre as pessoas. E Divaldo Franco, por meio de Joana de Ângeles, diz que a amizade é o passo inicial para uma conquista maior e uma conquista superior, que é a meta de todas as vidas, no mandamento maior, na lei divina, que é a lei do amor, que é o amor. A amizade e amor, elas caminham juntas. E é por isso que na noite de hoje eu trouxe essa mensagem que fala desse sentimento tão poderoso, tão firme, que é o amor, junto com a amizade. E essa ação da amizade, ela precisa ser cultivada dia a dia. Tem uma passagem da Bíblia que fala de coisas bem interessantes, em Romanos, que diz assim, ó, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, ou seja, ame ao seu próximo, dê ao seu próximo o melhor de você, porque você dando o melhor de você, você vai receber de volta tudo que você doou para o outro, de energia boa e de energia de luz. Meus amigos e minhas amigas, vamos agora partir para a parte final. Quero agradecer a todos e a todas, a essa rede de amigos de luz, essa rede de amigos de paz, a todas as pessoas que tiveram um pouco de paciência de estar aqui nesse domingo, certo? De descanso, mas um domingo de reflexão. Que nós possamos construir esses laços verdadeiros de amizade, que é o que a gente leva dessa vida, é a amizade e o amor. Não nos esqueçamos, meus irmãos, do próximo, porque como Jesus falou, quando você ama ao próximo, você ama a Deus. Essas duas coisas estão ligadas. Amar a Deus é amar ao próximo, porque amar ao próximo é estar amando a Deus. Quero pedir a cada um e a cada uma pegar o seu copinho com água, coloque de lado, certo, aqui na frente. Vamos terminar com a nossa prece final, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo aos mentores amigos nesse momento, que a paz, que a luz possa se fazer presente na vida de cada um de nós, que dentro de nós possamos brotar cada vez mais o amor divino, Deus que está dentro de nós, que possa cada vez mais se firmar, que possamos fazer o processo de reforma íntima a cada dia, tirando todas as negatividades de dentro de nós, nos consolidando como seres divinos, nos aproximando de Deus, buscando, resgatando esse espírito que ainda está enlameado, Jesus. Mas não nos culpemos por isso. Somos criaturas que estamos em processo de aprendizagem espiritual, que nesse momento, Jesus, fortalece os laços de amizade em todas as pessoas que estão nesse planeta Terra, que possa cada vez mais ser solidários um com o outro, que possa fazer a caridade na sua essência maior, a essência do amor, como o apóstolo Paulo fala. Que neste momento, Jesus, na casa de cada uma das criaturas, que possa ir os seus mentores espirituais, que em seu nome levam o medicamento, que através dessas vibrações virtuais, mas que possam se concretizar de verdade na mente de cada um. Aquela pessoa que está passando por dificuldades, aquela pessoa que está passando por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento e assim por diante. Peça nesse momento a Jesus forças e faça a sua parte. Se doe, se ame e ame ao próximo. Queremos nesse momento final agradecer a todas as falanges espirituais, os médicos e enfermeiros das mais diversas falanges, mas aqui representados pelo irmão André Luiz, Bezerra de Menezes e Luiz Sérgio. Mas também queremos pedir aos mestres aruandeiros, os pretos velhos que vão ao encontro de cada um de nós, e também os caboclos das matas, esses irmãos que auxiliam com as suas raízes, com as suas luzes medicamentosas que vêm das matas divinas. Que esses tambores, Jesus, possa bater cada vez mais, esses tambores que estão todos batendo para ti, mas que batam também para cada um de nós, batendo no ritmo do coração, que é o ritmo da emoção e do amor.
que esse ritmo possa se propagar em forma de luz. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Tome a sua aguinha, eu vou tomar a minha agora. Uma boa noite para todos e para todas. Até a próxima, tá certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que possamos vivenciar o amor divino. Muito obrigado.